Entra ano e sai ano e a nossa igreja está cada vez mais vazia nos cultos de quarta-feira. Entra ano e sai ano e os cultos de domingo já não são o mesmo. Algumas igrejas inclusive nem sequer estão abrindo mais aos dias de domingo. Entra ano e sai ano e nós percebemos que os cultos aos sábados também estão cada vez mais complicados referente à presença dos irmãos na igreja. Um relatório da última união mostrou que 30% dos membros que estavam ativos na igreja não frequentam mais os cultos ou vão simplesmente de vez em quando aos sábados. Então, essa conduta dos cultos de quarta-feira e de domingo reflete justamente no sábado, que é o principal dia da semana, onde o povo de Deus se reúne para adorar. E algumas pessoas usam esse contexto para dizer que isso é profético, que a igreja está vivendo o último tempo em que Apocalipse fala, de uma igreja fria. Talvez as pessoas não saibam que a profecia da última igreja, do último tempo, ela é condicional. Eu sou frio se eu quiser ser frio, mas eu também posso ser quente no meio de um povo que está frio. E a gente tem que analisar que alguns fatos estão acontecendo para que muitas pessoas fiquem frias. E algumas pessoas inclusive analisam assim: eu não estou indo no culto de quarta-feira e no culto de domingo porque eu chego lá e é um sermão superficial. Então eu fico em casa, eu vejo a Novo Tempo, eu vejo um sermão no YouTube, eu leio um livro, eu faço meu culto aqui com a minha família e está tudo bem. Nós temos que analisar que a falta de um estudo profundo com a palavra de Deus faz com que as pessoas de fato se esfriem. Nós temos que entender que muitas pessoas na igreja, elas ainda estão fracas e debilitadas na fé. E para elas se fortalecerem, elas precisam ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas muitas vezes estão indo na igreja e elas durante a semana elas não conseguem, elas não têm ânimo de ler a Bíblia, elas ainda não têm o hábito de ler e de orar. Mas quando elas vão na igreja, elas almejam em ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus é aberta de maneira superficial. E se no sábado a palavra de Deus é aberta de maneira superficial, sem um contexto forte, sem uma doutrina poderosa, as pessoas acabam desanimando em qualquer outra situação. Se você pegar, por exemplo, uma Semana Santa que uma igreja faz, ela traz um pastor de fora, um pastor que todo mundo conhece, um pastor que as pessoas sabem que quando abre a palavra de Deus, o Espírito Santo desce de maneira sobrenatural. Quando isso acontece, a igreja enche. Por qual motivo que a igreja enche quando vem uma pessoa de fora pregar? Uma pessoa que de fato explana a palavra de Deus com poder e autoridade? Porque as pessoas querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas não querem ser frias. E nós, como os líderes da igreja, temos que entender que nós somos responsáveis por essas pessoas que estão fracas na fé. E se você não concorda com isso, você não deveria ser um líder da igreja. Aliás, Cristo veio buscar os fracos, aqueles que se sentem fracos. Cristo veio para fortalecê-los. Aqueles que se acham fortes não buscaram a Jesus porque acham que não precisam da força de Jesus. Então, nós como líderes temos que entender que essas pessoas fracas dependem de nós. Nós temos que abrir a palavra de Deus com autoridade e falar com autoridade. E essas pessoas, conforme elas vão ouvindo essa palavra de Deus com autoridade dentro da igreja, elas vão começar a sentir desejo de ler essa palavra fora da igreja. É isso que talvez a igreja fazia no passado e deixou de fazer. Sermões com autoridades. Sermões que chamam o pecado pelo nome. Sermões que repreendam, mas também sermões que demonstram amor ao pecador. Hoje muitos sermões são de condenação. Alguns irmãos ousam até fazer sermões em cima da vida de algum irmão. E esse irmão, se entender que o sermão foi feito em cima da vida dele, nunca mais volta para a igreja. Então nós temos que entender que a palavra de Deus tem que ser aberta de maneira poderosa. É assim que os grandes pregadores fazem. É assim que grandes pregadores conseguem encher estádios de futebol. É assim que grandes pregadores conseguem chegar no lugar e as igrejas encham de pessoas que você nem sabe de onde está vindo essas pessoas. E essas pessoas vão para a igreja não por causa do pregador, mas vão porque sabe que esse pregador vai abrir a palavra de Deus e uma palavra poderosa vai sair de lá. A igreja está cansada de sermões superficiais. A igreja está cansada de sermões de 5 minutos. A igreja está cansada de sermões onde as pessoas leem
e não explanam a palavra de Deus. Há sermões que têm mais testemunho da vida da pessoa do que propriamente a explanação da palavra de Deus. Há sermões que têm testemunhos com tantos detalhes que chega o sermão a ficar numa situação depravada. Eu me lembro uma certa irmã que uma vez contou sobre sua vida, onde a sua mulher havia traído ele com outro irmão da igreja, e ele pregou isso em cima de um púlpito da igreja. Para nós que estamos alicerçados na palavra, nós entendemos o que ele estava querendo dizer. Mas para os irmãos fracos na fé, para os visitantes, não é bom ouvir isso. Se uma irmã que está com problema no casamento e ela está indo para a igreja, tentando se aproximar da igreja, e ela ouve um tipo de sermão desse, ela vai dizer: eu não quero ir nessa igreja, eu já estou com problema no meu casamento. Se eu for lá, meu marido pode ser puxado por uma mulher, um homem pode dar em cima de mim. Então nós temos que tomar cuidado também com os tipos de pregações e testemunhos que são dados. A igreja precisa de palavra viva. O maior testemunho é abrir e explanar a palavra de Deus. Cada palavra que tem na palavra de Deus, cada verso que tem na palavra de Deus, contém exemplos significativos que as pessoas precisam ouvir. Há tempo para tudo. Há tempo para sermões de esperança, há tempo de sermão de amor, há tempo de sermão para ânimo, mas também precisa de sermões doutrinários, precisa de sermões fortes, e precisa principalmente de sermões que mostram a graça de Deus para o pecador. Eu sei que em todas as igrejas tem pessoas que você olha e está lá há anos e ela nunca consegue se consertar. Mas é essas pessoas que precisam da graça de Deus. Então, se até hoje você estava questionando por que os nossos cultos de quarta e de domingo estão cada vez mais fracos, e muitas igrejas inclusive estão fechando no dia de domingo porque ninguém vai, ninguém participa, por que essas igrejas estão cada vez mais fracas? Por que a nossa igreja está cada vez mais fraca? Enquanto o mundo pentecostal, ele enche os cultos constantemente. Se tiver 5 dias de culto na semana, essas pessoas vão e lotam as suas igrejas. E por que nós, que temos o conhecimento profundo da palavra de Deus, não conseguimos fazer isso? A diferença, meus amigos, está na autoridade da palavra, na explanação da palavra. A igreja não tem mais tempo para sermões superficiais. A igreja não tem mais tempo para sermões de 5 minutos. A igreja não tem mais tempo de perder tempo. O tempo agora é colocar uma pessoa no púlpito, onde essa pessoa sua a ponto de sentir o Espírito Santo falando com ele, através dele e para eles. Esse é o tempo da igreja. Bom sábado para todos.